Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de números. Em especial, vamos lembrar do primeiro conjunto numérico que a gente aprende, que é o conjunto dos números naturais, que são os números inteiros e positivos iniciados em zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É importante a gente dizer que esse é um conjunto numérico infinito, porque por mais que eu tente achar o maior número, sempre vai existir o próximo. Então, se eu disser que o maior é 1 milhão, vai existir 1 milhão e 1, 1 milhão e 2. Então, eu sou incapaz de achar o último número deste conjunto. Então, primeira observação, ele é um conjunto infinito. E aí aqui eu estou usando como material suporte, que você está vendo, a apostila, e também pode ser utilizado o seu livro didático que está chegando para você. E aí a nossa aula se refere a conjuntos numéricos. E a definição que aí está me agrada muito. Em matemática, os conjuntos numéricos sempre foram suprindo a carência daqueles que já existiam. Então, se o primeiro a gente fala que são os inteiros e positivos, a gente pode pegar um conjunto numérico seguinte que conduza aos números decimais, que são utilizados quando a gente olha o preço de algum determinado produto, quando a gente olha para a nossa altura e outras várias situações que a gente precisa dos números decimais. Aqueles que não são mais inteiros, são números quebrados, números que vão estar entre dois números inteiros. Por exemplo, a nossa, vamos falar aqui de altura, vamos supor que a sua é 1,58 m, 1,58. Esse é um número entre 1 e 2. Então, a gente pode usar os números decimais que viram frações, que são transformados em frações, e que a gente vai lembrar também. Então, esse mesmo 1,58, a gente pode falar que ele significa 158 centésimos, que são 158 divididos por 100. É uma fração que a gente pode representá-lo. Então, esses dois tópicos se conversam. E aí, olhando, caminhando para um terceiro conjunto, a gente vai chegar num tema que a gente já vê em filmes, que a gente vê em séries, que a gente vê em programas de TVs, quando a temperatura é negativa, quando o saldo da conta bancária representa uma dívida e ele está negativo, quando aquele time que você torce fez menos gols do que levou, o saldo de gols dele é negativo. Então é uma necessidade de matemática da gente reconhecer este novo conjunto numérico que engloba agora os números negativos, inclusive que a gente vai nomear de números inteiros, é o nome do conjunto. Vão ter todos os positivos e todos os negativos. Então, agora que a gente vai reconhecer que existe o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, a gente vai entender que vai existir também o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6, para usarmos em determinadas situações cotidianas. Talvez a gente, morador do Rio de Janeiro, não se depare com temperaturas negativas, mas se a gente assistir a um filme ou série ou documentário que fale de Nova York, fale de Paris, fale de outras cidades em outros países, e lá estejam possibilidades das temperaturas serem negativas. A gente chegar no filme e assistir lá Nova York quando está nevando, em vários filmes tradicionais, que esse nevar significa que está abaixo de zero, ou seja, é uma temperatura que pode ser menos 5 graus, menos 10 graus, significa que está muito frio. Ao mesmo tempo que o Rio de Janeiro vai marcar temperaturas como 30 graus, 32 graus, às vezes 25, 19, que já é um pouquinho mais incomum. Então a gente vai ter temperaturas sempre positivas. E nesses países haverão as temperaturas positivas, tanto quanto as temperaturas negativas. A gente pode pensar até um pouquinho geograficamente, ir até o Polo Norte, até o Polo Sul, e lá eles vivem em temperaturas de menos 40, menos 50 graus, que são aqueles que moram dentro de iglus, que são aquelas casas protegidas ao frio. Então, são países que têm lugares que têm temperaturas extremas.